Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a função do se. O se ele tem 6 funções básicas, tá? Primeiro a gente vai entender o que é uma função gramatical e o que é uma função sintática, para ao longo do vídeo a gente entender quais funções que esse se exerce dentro de uma oração. Então, as funções gramaticais é como se fosse a classe das palavras, literalmente, tá? O que é um substantivo, o que é um artigo, um adjetivo, pronome, e assim vai. O se, ele vai exercer dentro dessa classe gramatical a função de conjunção e ou de pronome, tá? E dentro da função sintática, ele pode exercer a função de sujeito, ele pode exercer a função de objeto direto e indireto. Para isso, a gente precisa lembrar o que é um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto e um verbo intransitivo. Então, vou falar rapidamente para a gente poder lembrar. Transitar significa precisar de complemento, tá? Se um verbo ele precisa de um complemento para que seja entendido dentro de uma oração, dentro de uma oração, ele é um verbo transitivo, ou seja, ele transita. Se ele não precisa de complemento, ele é um verbo intransitivo. Exemplo, se eu digo eu gosto, automaticamente fica a pergunta no ar, de quê? Eu gosto de bala, certo? Então, esse verbo ele é transitivo, ele precisa de complemento. Se eu digo, o neném morreu, a frase já é pesada e o entendimento do verbo já foi completo. Houve falecimento do neném. Como ele morreu é um complemento qualquer, menos algo que há necessidade de que você integre ao verbo para entender o sentido dele. Assim como gostar. Eu preciso de alguma coisa que se integre a esse verbo para que eu entenda o sentido dele. Gosta de quê? Agora, o morreu de quê é uma informação extra. Você já entendeu a função, a ação do verbo de morrer. Então, transitar, precisar de complemento. Se você achou que o verbo você descobriu que ele é intransitivo, ótimo, acabou o problema. Não há nenhuma outra classificação para ele. Quando a gente descobre que o verbo é transitivo, aí vem as questões. Ele pode ser transitivo direto ou ele pode ser transitivo indireto. Como eu vou descobrir isso? Vou continuar no verbo gostar. Eu gosto, aí de quê? De bala. De é uma preposição, certo? Dentro da classe gramatical, esse de exerce a função de preposição. Então, se você tem um complemento verbal que inicia com uma preposição, isso significa que o seu verbo é transitivo indireto. Ele precisa da preposição para se ligar ao objeto. Então, quem gosta, gosta de bala. A bala é um objeto, esse de bala é um objeto indireto, certo? Amar. Eu amo. Quando eu digo eu amo, ainda assim fica a pergunta: ama quem ou o quê, certo? Então, esse verbo é transitivo, ele precisa de complemento. Porém, ele não precisa de uma preposição para se ligar ao objeto. Eu amo vocês. Não tem uma preposição nem escondidinha, né? Que às vezes ela fica escondida, ela não aparece, mas o verbo precisa dela. Então, quem ama, ama alguém. E quem gosta, gosta de alguém. Logo, o verbo gostar pede uma preposição e o verbo amar não pede uma preposição. Gostar é um verbo transitivo indireto e o seu objeto automaticamente recebe o nome do verbo, é um objeto indireto. E amar é um verbo transitivo direto e o seu objeto vai receber o seu nome automaticamente, é um objeto direto, certo? Então, o se, ele, em algum momento, vai exercer essa função de objeto direto ou indireto. E agente da passiva. O agente da passiva é quem exerce a função de sujeito dentro da voz passiva. Então, o menino comeu a maçã. A gente dá ênfase no menino que exerceu a função de comer a maçã, a ação de comer a maçã. Isso é uma voz ativa. A maçã foi comida pelo menino. O menino continuou comendo a maçã, mas a ênfase da oração foi dada à maçã. Então, o menino é o agente da passiva, ou seja, ele é o agente da voz passiva.
isso também vai ser importante para que a gente entenda a função do ser dentro de uma oração, certo? Então, eu fui ao mercado e à feira. Qual a importância disso aqui, continuando na função sintática, para que vocês consigam entender o que é o ser dentro de uma função sintática, certo? Vamos lembrar o que é uma oração subordinada e uma oração coordenada. A oração coordenada, elas são orações independentes, o que é uma oração? Ela tem sujeito, predicado, ela tem os elementos que compõem uma oração, tá? Os termos essenciais de uma oração, na primeira e na segunda oração. Esse aqui, ele está aqui funcionando apenas como uma ligação de sentido e não de sintática dentro dessas duas orações. Então, vamos lá. O que eu estou dizendo aqui? Que eu fui ao mercado e esse à feira subentende-se que é eu fui à feira. Logo, eu tenho eu, sujeito, eu tenho o verbo e eu tenho, ou seja, o predicado completo. Eu, sujeito, fui ao mercado, predicado. Um e fazendo somente uma ligação, uma adição, que eu fiz uma coisa e também fiz uma outra coisa, ou seja, eu juntei ações. Eu, sujeito, fui à feira, predicado. Logo, eu tenho uma oração coordenada aditiva. Elas estão sendo ligadas, elas estão sendo adicionadas pela conjunção e, certo? E aí vamos para a parte da função do ser. Ela pode ser uma conjunção. Relaciona entre si duas orações. Essa é a única função da conjunção. Duas orações. Elas podem relacionar essas duas orações apenas mantendo o sentido delas, ou elas podem unir, essas orações podem estar unidas por uma função sintática. O que seria isso? Uma oração é sujeito da outra. Lembrando que para ter oração eu preciso ter verbo. Então, quantos verbos eu tenho dentro de um período, quantas orações eu tenho, certo? No caso de eu fui à feira e eu fui ao mercado, é como se eu tivesse dois verbos, certo? Embora esteja omitido aqui, fui e fui. Logo, eu tenho duas orações. Para ser oração são coordenadas, né? Porque são completas. Para ser oração subordinada, eu preciso ter duas orações, ou seja, dois complementos desses com verbos, né? Duas integrações dessas com verbos, e elas têm que exercer uma função sintática uma da outra. Uma é objeto da outra, uma é sujeito da outra, uma é predicado da outra, tá? Essa é a diferença da oração subordinada para a oração coordenada. Então, entendido essa questão, no próximo vídeo nós veremos quais são essas funções exercidas pelo ser, uma vez que eu já entendi quais são as classes gramaticais e quais são as ligações sintáticas que um ser, né, que uma partícula ser, pode exercer dentro de uma oração. Então, até a próxima.